analogia com o cego Bartimeu ou com o homem de hoje, ou o estado do ser humano, do homem geneticamente falando, do homem sem Deus. Se olharmos para a vida de Bartimeu antes de seguir Jesus, é igual. A vida de alguém sem Deus. O homem, geneticamente falando, não tem ideia para onde está indo, porque a alma desta pessoa está sem rumo, está confusa por causa da cegueira espiritual. Olha, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. O príncipe desse século, o demônio, cegou o entendimento dos homens, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O homem sem Deus está cego espiritualmente falando. Segundo, mendigo. Se olharmos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, o anjo deixa uma carta para o pastor desta igreja, ou a igreja, e que dizer, pois você fala que é rico, que tem muito, não precisa de mais nada, e não sabes porque está cego, é infeliz, é miserável e é nu. O homem sem Deus, além de cego, ele é mendigo espiritualmente falando. E nós precisamos lembrar que o que costuramos no tempo presente, irmãos, vestiremos na eternidade. A lei bíblica de Gálatas é: de Deus não se zomba, aquilo que se planta, colhe. Então, não acaba aqui, não termina aqui. Infelizmente, muitos não têm feito provisão para a eternidade, porque a preocupação está mais com as coisas terrenas, materiais. O apóstolo Paulo disse, se esperarmos em Cristo, ou se esperamos em Cristo, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui é uma passagem, nós falamos aqui outro dia, 70, 75 anos, chega assim. Passa rápido. E infelizmente muitos não têm pensado que esse dia vai chegar. E eu quero compartilhar com você também, irmãos, a história, a parábola de duas pessoas. Antes, o texto nos fala em Lucas, capítulo 12, versículo 16, quando um rapaz chega para Jesus e fala assim: mestre, o senhor é muito sábio, é um mestre entre nós, conversa com meu irmão, com meu pai, para repartir a herança comigo, porque eu estou precisando. Jesus falou, não compete a mim repartir a herança de ninguém, repartir riqueza por ninguém. Aí então ele conta uma historinha para ele. Houve um homem que plantou muito, colheu tanto que os seus celeiros ficaram pequenos. E ele disse, o que é que eu vou fazer com tantos grãos? O que é que eu vou fazer com essa colheita enorme? Eu não tenho nem lugar de colocar, não tenho celeiros. Já tenho ideia, eu vou derrubar os meus celeiros, vou crescer, vou fazer celeiros grandes e vou guardar isso tudo aqui. Aí Jesus fala, louco, doido, se essa noite pedir a sua alma, o que você ajuntou vai ficar para quem? A sua mente está aqui. E o texto, irmãos, mais adiante, no capítulo 16 do mesmo evangelho de Lucas, Jesus, ele tira uma cortina e para abrir o nosso entendimento sobre céu e inferno. Porque os que morreram e Jesus ressuscitou, não falou nada onde eles foram e o que viram. E ninguém volta. Existem religiões, seitas que tentam explicar o que acontece após a morte, e não tem como explicar. Mas Jesus, então, usando o evangelista Lucas, ele vai abrir essa cortina para nos falar de uma parábola do rico e do Lázaro. Eu quero, irmão, já adiantar que o que aconteceu com esse moço não foi por causa da sua riqueza, foi por causa do seu orgulho na parábola.
um contraste na vida. Nós vemos tudo isso hoje. Do lado de cada sepultura, como é que é? 2 homens, um rico, o outro mendigo. A parábola do rico e Lázaro. Um trajando vestes de púrpura, Jesus diz, o outro coberto de trapos na calçada. Um regalava esplendidamente, diz o texto. Ele vivia em banquetes, o outro não. O outro era faminto e vivia catando migalhas que caíam da mesa dos ricos. Um desfrutava da campanha, da companhia, de gente ilustres. O outro não, o outro vivia na companhia de cães que lambiam as suas feridas. Um festejava todos os dias, um tinha o corpo sadio, um corpo perfeito, o outro tinha o corpo coberto de chagas. Um desfrutava de todas as coisas boas, o outro não, o outro vivia naquela situação. Escuta, irmãos, o rico era o símbolo do sucesso, o mendigo era a maquete do fracasso, nesta vida, antes da sepultura. Enquanto o primeiro tinha o mundo aos seus pés, o segundo tinha o peso do mundo em suas costas. Enquanto isso vai acontecendo, diz o texto que esse homem vivia como queria. Ele não tinha que dar satisfação da sua vida para ninguém. Ia onde quisesse ir, voltava a hora que quisesse voltar. Ninguém tinha nada a ver com a vida dele, exceto Deus. Mas no versículo 22, a parábola começa a mudar. Veja, o rico morreu, diz o texto, e foi sepultado, porque a morte vem para todos. Quem sabe esse moço pensava, eu não morro, eu não vou morrer. E no dia que eu ficar doente, eu tenho um bom plano de saúde. Eu tenho uma conta recheada, a morte não vai me levar jamais. Mas o texto diz que ele morreu e foi sepultado. Certamente, o funeral desse moço foi um funeral diferenciado, porque os que estavam vivos não sabiam onde estava a sua alma. O mendigo, por sua vez, irmãos, o texto nem diz que ele foi sepultado, diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O texto nem diz se ele teve um sepultamento digno, porque Jesus vai tratar aqui agora de almas e não de corpo. Jesus vai tratar de uma eternidade, não do que é passageiro. O corpo do rico certamente estava cercado de uma multidão, os admiradores, não é? Lázaro, o mendigo, viveu, morreu, longe de holofotes, longe de aplausos, longe de tudo, e foi levado para o seio de Abraão. No versículo 23, Jesus, agora ele vai falar na eternidade, o contraste dessas duas pessoas, lá na eternidade. Eu volto à minha palavra falando que o homem sem Deus, ele é cego, ele é um mendigo, como Bartimeu vivia. Do lado de lá da sepultura, o contraste continuou ainda mais acentuado. O mendigo foi escoltado pelos anjos diretamente para o seio de Abraão, a casa do Pai, o paraíso, o lugar de bem-aventurança eterna que Jesus tanto falou nos seus evangelhos. Tanto advertiu, na casa de meu Pai tem moradas, eu vou preparar lugar, lá tem lugar, lá é lugar eterno, lugar de delícias. Ali as lágrimas desse moço chamado Lázaro foram enxugadas. Ali Lázaro não tem mais feridas, não tem mais fome. Lázaro não vai catar migalha de ninguém mais, não vai mendigar de ninguém mais. É lugar de delícias, lugar de prazer eterno. O texto diz então que o homem que era rico, contudo, quando atravessou o vale da morte, ele entrou no descanso dos justos? Não, ele entrou no tormento eterno. Alguém disse um dia assim, tem como você retratar a eternidade para mim? O teólogo respondeu, eu vou retratar a eternidade para você. Pense no Monte Everest. Pensou no Monte Everest? Agora pense num beija-flor, indo no Monte Everest de 1000 em 1000 anos e dando um beliscão
até derrubar o monte. Isso é eternidade. Um beija-flor beliscando o Monte Everest, de 1000 em 1000 anos, um beliscão para derrubar. Essa é a eternidade. O homem que vivia do jeito que queria, agora está condenado a essa eternidade. Não tem jeito de sair de lá mais. Lá ele não pode viver regaladamente. Lá suas orações não são ouvidas, ele grita. Lá aquele que vivia na sua calçada pedindo migalhas, vai servir para ele, vai ser útil para ele, para molhar a ponta do dedo e colocar uma gota de água na sua língua, porque ele disse que estava em tormento. E era um tormento eterno, ele não contava com isso na sua vida aqui na terra. Ele não enxergava, ele era cego, ele era um mendigo em vida, achando que era rico. Que tristeza. E ele então começa a pensar, puxa vida, eu tenho pessoas lá na terra, e eu não quero que eles venham para cá. E ele então diz, eu tenho irmãos, pai Abraão, e eles estão lá. Pensa alguém para falar com eles. E o pai Abraão diz, não tem como, não dá. Lá tem os profetas, os pregadores, eles precisam ouvir eles. O problema desse homem, irmãos, repito, não foi possuir o dinheiro, porque isso é bênção na vida dos filhos de Deus. E Deus quer que os seus filhos, que a sua igreja, que os seus amados prosperem e sejam abençoados. Que Ele dá enquanto você dorme, Deus faz prosperar. Mas o problema desse homem não foi possuir a riqueza, foi ser possuído pela sua riqueza. O seu Deus eram os seus bens. Esse homem não tinha tempo para Deus, ele não tinha tempo para a Bíblia, ele não tinha tempo para falar com Deus, o tempo era todo dele, o Deus dele era o seu tempo. Esse era o contraste, irmãos. Eu só queria lembrar os irmãos dessa parábola e desse homem que era realmente um mendigo, que era um cego, que era um desamparado, assentado à beira de caminho, diz o texto, lugar dos que sentam fracassados e derrotados, à beira de caminho. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz, gente, o salário do pecado é a morte. Foi falado disso hoje, né, EBD? Sobre a morte. Mas o dom de graça de Deus, gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é de graça. Há uma multidão de gente que está sentada, irmãos, nas sarjetas da vida, esperando o pior acontecer. O pecado e a vida sem Deus deixa o ser humano prostrado. O salmista Davi, no Salmos 40, ele fala isso. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito, ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco horrível. Olha só, ele fala a situação do homem longe de Deus, de um charco de lodo, de um lugar terrível. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de gratidão. A Bíblia está cheia, irmãos, de texto que nos mostra a situação de um homem longe de Deus, afastado do Senhor. Os seus olhos estavam impedidos de verem, mas seus ouvidos foram despertados para ouvir o barulho da multidão, porque Jesus estava passando. E Deus, irmãos, nunca vai deixar, guarde isso, Deus nunca vai deixar uma pessoa sem a oportunidade de receber a salvação. Essa pessoa não vai poder falar no dia do juízo, eu nunca ouvi, ninguém nunca falou para mim, eu não sabia desse detalhe. Deus sempre vai dar uma oportunidade de salvação. E a oportunidade estava passando. Deus sempre vai deixar um canal aberto para salvar o pecador. Apesar de certas percepções
e canais estarem fechados pelo pecado, irmãos, a graça de Deus sempre deixa algum canal limpo para que sejamos tocados. É um panfleto bíblico, é um louvor, um cântico, é uma pregação da palavra, é alguém que surge do nada e te fala, mas Deus deixa um canal aberto para a salvação, porque é desejo dele salvar. E o que ele ouviu? Que era Jesus o Nazareno, estava passando. Essa é a única mensagem que pode nos salvar, é a mensagem que fala de Jesus. Queridos, não são só os seus ensinamentos, é a pessoa de Jesus Cristo. E ele não perde tempo. Começa então a clamar. Ele reconhece o seu estado de cegueira, de mendigo. Ele reconhece o seu estado de desamparado, de alguém que estava vivendo na sarjeta da vida. Ele reconhece que a oportunidade está passando e que aquele que está passando pode mudar sua vida. Então ele começa a clamar, ou seja, ele reconhece. O grito da nossa alma, irmãos, o grito da alma de todo cidadão, principalmente no tempo que estamos vivendo, é um grito de paz. É um grito de paz. É o reconhecimento da nossa falência espiritual. É o reconhecimento da nossa impotência. Homens, cientistas, se sentiu impotente diante dessa situação. E nós, que somos cristãos, proferimos, é só Deus. Deus tem o controle. Deus sabe como fazer. E Bartimeu sentiu isso. O homem tem tentado provar a sua independência de Deus, mas isso só tem levado ao fundo do poço. Quanto mais a criatura tenta ser independente de Deus, mais ele se afunda, mais distante ele fica. Ele grita, filho de Davi. Ele reconheceu, então eu preciso clamar, eu preciso deste que está passando, e eu vou clamar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O clamor é um pedido de socorro, o clamor é um grito, me tira do fundo desse poço, eu reconheço a minha situação. Então o clamor é um pedido de socorro de alguém que está no fundo do poço do pecado. E Jesus então não perde tempo quando ele, como Deus, percebe isso nesse moço, querido, preste atenção. Jesus percebeu que Bartimeu não queria só ver, mas Jesus percebeu aquilo que Bartimeu mostrou, segui-lo, continuar sendo seu seguidor. Ele não queria só a cura, ele não queria só o milagre do curador, ele queria Jesus. Se não fosse, ele teria voltado para sua casa, teria voltado para contar ao seu pai, mas o texto é claro, ele vai seguir Jesus, ele acompanhou Jesus, e isso tocou o coração de Jesus, por isso que ele disse, chama ele aqui, chame aqui. O texto de Romanos capítulo 10, versículo 13, é um texto evangelístico, você pode usar ele, diz o texto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que clamar pelo nome do Senhor, todo aquele que gritar o nome do Senhor, será salvo. E ele gritava cada vez mais. Versículo 48 diz que muitos o repreendiam. Nessas horas aparecem alguns obstáculos para fazer este se calar, desistir do objetivo. Pode ser uma religiosidade, mas minha religião sempre foi essa, eu não vou mudar. Está no fundo do poço, pendurado numa tal religião.
É a incredulidade. Será que é verdade? Será que a vida da gente muda mesmo e vive na incredulidade? Os obstáculos também podem ser a culpa, não tem jeito para mim, Deus não vai perdoar esse pecado que eu cometi. Quem disse que não? Se for confessado com arrependimento. O texto diz que se confessar com a boca e com o coração, essa pessoa é salvo. O mundo vai dizer, agora quer ser santinho, agora quer dar uma de santinho. São obstáculos que surgem, irmãos. É o apego ao pecado, é as paixões carnais. Mas eu vou precisar deixar isso, vou precisar parar com isso. Todos são obstáculos, tudo isso é multidão que diz, para de gritar, para de clamar. Aquele que diz, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou tão bonzinho. Se você olhar na parábola que eu acabei de proferir, resumidamente, irmãos, você vai ver que na vida daquele rico, você não vê pecado. Ele não era um homem que vivia nos seus pecados mundanos, não. O problema dele era só um, é que ele era apegado às suas coisas e não ligava para Deus. E aquele que diz, eu sou tão bonzinho, Deus vai me salvar do jeito que eu sou. Não precisa eu confessar pecados, seguir Jesus, ser um cristão. São todos obstáculos. E ele gritava cada vez mais alto, de sorte que o seu grito superou a multidão. O seu grito destacou no meio de muita gente. O grito de arrependimento destaca. O grito de clamor, o grito de dor, o clamor por socorro, o reconhecimento de quem está no fundo do poço, isso chama a atenção de Deus. Por pior que seja, chama a atenção de Deus. Irmãos, você não vai achar na Bíblia. Eu fiquei encantado com esse texto, um dia ouvindo um sermão, onde o pregador dizia, numa ilustração, no céu não há festa, não houve festa, quando chegou Moisés, Elias, os discípulos, não é verdade? O texto diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador reconhece os seus erros, confessa arrependido, a festa no céu. Isso que promove festa no céu, e foi isso que fez com que Jesus parasse para dar atenção àquele homem. Precisamos ter a certeza de que o nosso estado é desesperador. O ser humano precisa entender que o seu estado é desesperador e precisa suplicar a graça de Deus e gritar por salvação. Querido, escuta essa frase que eu estava lendo no artigo e fiz questão de compartilhar com os irmãos, guarde ela. Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menor era a multidão que o seguia. Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menor era a multidão que o seguia, porque implica em renúncia, implica em desafio, seguir ao Senhor Jesus. Aquele que diz, ainda que todos se escandalizem, eu não, negou Jesus 3 vezes. Mas para isso é preciso atender o chamado. Jesus disse, chame ele até aqui. Ele atendeu o chamado do Salvador. O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. O Senhor chamou, o Salvador chamou. Veja que não é por um capricho nosso ou uma boa vontade nossa, é um chamado, com clamor. Mesmo que o cego estivesse quase sem voz, ele foi abençoado quando Jesus o chamou, porque queria ser resgatado do seu estado, ele queria sair daquela vida, e eles disseram, tenha bom ânimo, ele está te chamando. Você pode
usar essa palavra quando for pregar para alguém. E Ele te chama. Ele chama você. Agora é preciso você abrir mãos de algumas coisas, atendendo o chamado para que seu problema seja restaurado. E a primeira coisa que ele fez é jogar sua capa para trás, é dar um pulo e julgar aquilo que ele tinha, a sua velha vida. Aquela capa representava o estilo de vida que aquele homem vivia. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24 diz: portanto, abandonem a velha natureza, vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Paulo está dizendo aos Efésios: mudem de vida. Mudem de vida, abandonem essa velha natureza. Isso são capas que devem ser deixadas para trás. Devemos nos apresentar, irmãos, diante de Deus, como na verdade somos, sem desculpas, sem ficar rodeando e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Nada somos sem a graça do Senhor. E deixar de lado as máscaras, as religiosidades, e viver olhando para Jesus, tendo Jesus como a nossa referência. Levantou-se de um salto e foi até Jesus. Eu fiz isso um dia, você fez isso um dia. Você decidiu ir ao encontro do Senhor Jesus. Porque certamente Ele ouviu o grito do seu coração, Ele ouviu a voz do seu ser, quando reconheceu que nada era sem Ele. Foi isso que Ele fez: vem até mim. Nós nos levantamos e fomos até Ele, encontrar com Jesus, um encontro pessoal. O chamado de Jesus provoca algo sobrenatural. O chamado de Jesus muda. De repente aquele homem que estava prostrado agora já está de pé. De repente aquele homem que vivia sentado agora está andando e andando em direção ao Senhor Jesus. Aquele que estava abatido agora tem bom ânimo. Aquele que gritava por misericórdia agora ele vai ter a cura, vai ter a restauração. Aquele que está desanimado, ele está forte agora. Resumidamente, aquele que estava morto em seu pecado agora está vivo. Olha o que Jesus disse para ele: coragem, levante-se, porque Ele te chama. Jesus então conversa com ele, e no versículo 52 da minha Bíblia diz: então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo, porque teve fé. Você foi salvo, porque teve fé. Que interessante, irmãos. Cristo é o caminho, mas não para realizações das nossas ambições. Cristo não é o caminho para a ambição do ego do ser humano. Cristo é o caminho que leva a Deus. E esse caminho implica em renúncia. Então, a menos que o homem reconheça que está em trevas espirituais, num lamaçal, no lodo, não vai reconhecer que precisa de Jesus. E Bartimeu reconheceu isso. Eu louvo a Deus porque um dia nós que estamos aqui reconhecemos isso, o nosso estado de pecador longe de Deus, e pela graça de Cristo nós fomos chamados. O Senhor Jesus fez cair dos nossos olhos a escama, aquilo que nos cegava. Hoje temos a certeza, a convicção de que o Filho de Deus nos salvou, nos resgatou, nos redimiu, nos selou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Amém? Pecado, irmãos, e inferno estão casados, a menos que o arrependimento anuncie o divórcio. Isso aconteceu na vida do Bartimeu. Ele renunciou àquela vida e foi seguir Jesus pelo caminho. Esse é o estado do homem sem Deus. E esse é o resultado daquele que atende o chamado de Jesus Cristo. Seguir Jesus, estrada fora. Feche os seus olhos, vamos orar. Agradecer ao Senhor, porque um dia Ele nos achou.
Senhor Deus e Pai, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, por cada família aqui representada, por cada irmão que veio à casa do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai querido, por esse tempo, por este momento que o Senhor nos proporcionou de adorar o Teu nome, louvar ao Senhor com as canções, e também te louvamos pela Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos achou, nos resgatou, nos redimiu, nos selou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós louvamos o nome do Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti por fazermos parte do aprisco do Senhor. Obrigado, Deus, por este momento. Nós pedimos agora uma noite abençoada na Tua presença, de descanso, e profetizamos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana direcionada por Ti, e que tudo que formos fazer seja tão somente na direção do Senhor, ó Pai, e que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre o Teu povo, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, de uma maneira toda especial, a você que veio aqui e a você que está na sua casa, amém? Semana abençoada em nome de Jesus. Profetiza isso na